Noite, pessoal. Boa noite, Raquel. Boa noite. Queria começar agradecendo, ao Lucas, em nome da Comissão de Cinema e Psicanálise, pela oportunidade de coordenar, de estar com vocês. Sou suspeita, falo isso sempre, Lucas, porque eu adoro cinema e psicanálise, sempre aprendo muito e tenho certeza que também vai ser um encontro muito enriquecedor. Como nós estamos no modo online agora, diferente do presencial, quando era na sociedade, nós exibíamos o filme com pipoca, tínhamos esse momento juntos também, de assistir ao filme juntos. Agora, nós esperamos, que todos já tenham assistido, porque nós vamos direto à discussão, E quero agradecer especialmente ao Jorge e à Alane por terem aceito o convite da comissão, por essa disponibilidade, de estarem aqui e nos ajudarem nessa conversa. Vamos começar, então, pelo Jorge, nosso convidado, Vou apresentar você aqui, Jorge, depois fique à vontade, O Jorge... Ele se chama Jorge Moisés Júnior, é advogado sócio da Moisés Freire Advocacia. E a palavra é sua, Jorge. Ok. Primeiro dizer a vocês que é um prazer enorme estar aqui para a gente discutir com vocês sobre o ponto de vista jurídico esse filme A História de um Casamento que, na verdade, sob esse estrito ponto de vista, passa a ser a história de um divórcio, politicamente falando, né? Então, eu quero dizer a vocês o seguinte: tentei fazer aqui, vou abordar com vocês aqui de uma maneira bem simples, excluindo o juridiquês, que é muito chato, eu mesmo não suporto. Vocês já devem ter ouvido por aí que advogado, ele não diz a vaca já foi para o brejo, ele diz o exemplar bovino fêmea já se dirigiu ao terreno alagadiço. Não é isso? Então, eu tentei, de forma bem simples aqui, trabalhar as semelhanças e as diferenças entre o sistema mostrado no filme e o sistema brasileiro. E vocês podem reparar que tudo começa com a procura de uma advogada, o que é feito pela esposa, desrespeitando um pacto feito pelo próprio casal, no sentido de não envolver advogado no procedimento do divórcio. Então, a primeira diferença que se percebe entre os sistemas do Brasil e o sistema mostrado no filme é que o casal lá pode optar por se divorciar sem a presença de advogados, o que já não é possível aqui no Brasil. Embora aqui o casal, caso vá se divorciar consensualmente ou amigavelmente, ele pode contratar um advogado que represente a ambos, o que fica menos dispendioso. Esse advogado, então, é que passará para o papel à vontade do casal para que o divórcio seja decretado. Na minha modesta visão, quanto a esse ponto, merece aplauso o sistema adotado no estado onde o filme se passa. Vejam só, se para o casamento os noivos não precisam de advogado, por que cargas d'água haveriam de precisar de advogado para o divórcio? Do ponto de vista legal, o casamento é um contrato. Se esse contrato pode ser feito sem intervenção de advogado, pelo exercício da lógica elementar, o divórcio ou desfazimento daquele contrato não deveria necessitar de advogado. Mas a nossa regra é essa. Por mandamento constitucional e infraconstitucional, a intervenção do advogado é obrigatória no Brasil nos procedimentos de divórcio, seja este judicial ou extrajudicial, ainda que esse divórcio seja consensual ou amigável. Se nesse aspecto o sistema mostrado no filme merece aplauso, no outro aspecto, o nosso sistema leva vantagem. Vocês repararam que se lá no sistema deles, um dos cônjuges busca um advogado, isso atrai para o outro cônjuge a obrigação de também contratar um advogado,
sob pena de serem atendidos todos os pedidos feitos pelo cônjuge que tomou a iniciativa do processo. Então, no aspecto da citação, o que é a citação? É o ato pelo qual se dá ciência a alguém da existência de um processo contra ele e essa pessoa é convidada, sob as penas da lei, a vir responder ao processo. Então, o sistema de lá, quanto a isso, ele se mostra menos burocrático do que o sistema daqui. Vocês repararam como a citação foi entregue pela esposa ao marido? Quase que por ela mesma, não obstante ela tenha pedido à própria irmã para fazer a entrega na cozinha da casa. Mas a irmã se sentiu de tal forma constrangida que acabou deixando o envelope em cima de uma mesa, de forma que o cunhado acabou vendo o próprio nome no envelope, momento em que ele abriu esse envelope e viu que era o pedido de divórcio. E, naquele momento, ele teve ciência de que a esposa havia pedido o divórcio, por meio de advogado. Naquele ato, se deu a citação dele, de acordo com o sistema lá adotado. Aqui no Brasil, a citação ela pode vir pelo correio, por oficial de justiça, e hoje se permite até por e-mail, embora seja esse sistema de citação eletrônica ainda seja pouquíssimo adotado. Mas, em se tratando de processo de família, em que os direitos não são disponíveis, são direitos personalíssimos, a citação só pode ser entregue à pessoa por um oficial de justiça. E quando se chega ao ponto de cada cônjuge ter que contratar um advogado, contratar advogados que possam assumir, inclusive, discussões que deveriam ficar entre marido e mulher, já não estamos falando mais de casamento. Na melhor das hipóteses, falaremos lamentavelmente, sobre o que restou desse casamento ou da história de um divórcio que começa a ser escrita. Por outras palavras, é o momento em que marido e mulher, cada qual um poço de mágoa diante do fim do relacionamento, não se entendendo no tocante à parte prática da separação ou do divórcio, acabam por terceirizar essa dissolução mediante a assinatura de uma procuração. Vocês perceberam um verdadeiro jogo no início, quando a mulher procura a advogada, vocês devem ter percebido um verdadeiro jogo de sedução profissional, se é que assim podemos chamar, iniciado pela advogada na tentativa de conseguir a sua contratação pela esposa que a procurou. Ela chega mesmo a destilar um veneno ao dizer que, para a potencial e fragilizada cliente que ali estava, que também foi casada e que seu ex-marido era um crápula, sugerindo ali que a cliente também passasse a ver o seu marido como um crápula, como se todos os ex-maridos fossem do mesmo modelo por ela pintado. Mas a cliente, embora já simpatizada pela advogada, foi firme em dizer à advogada que o seu marido não era daquele jeito. Daí vem uma pergunta, daí vem a seguinte pergunta: se ela via o marido como bom homem, bom pai, por que procurar advogado e transformar o processo de divórcio naquele teatro que provocou, inclusive, a ida de uma assistente social à residência do marido para reparar o dia a dia do marido na companhia do filho? Não é? Aquela cena da assistente dentro da casa, prestando atenção na rotina de pai e filho, aquilo, para mim, talvez tenha sido a cena mais cômica do filme. E não pense que aqui no Brasil não acontece isso. Isso acontece aqui no Brasil também. Tem algo bem parecido. Notadamente naqueles casos em que marido e mulher disputam a guarda dos filhos, ou a hipótese, não menos comum, em que um cônjuge quer impedir o outro de visitar o filho ou de ter o filho em sua companhia. Nesses casos, quando há alegações de fatos graves, o que o juiz faz? O juiz nomeia um assistente social, ou nomeia um psicólogo, ou ambos, para fazer um trabalho psicossocial, visando, em primeiro lugar, o interesse dos filhos menores. Então, o que o juiz faz? Ele nomeia um psicólogo ou psicóloga, ou um profissional da assistência social, que se encarregarão de mostrar a quem vai julgar
a real situação do caso tratado. Como o juiz não é psicólogo e não é assistente social, ele tem que nomear essas pessoas que o auxiliem na busca da verdade para que ele possa ter um certo conforto para decidir. Nesses anos todos em que eu estou na advocacia, são 35 anos de exercício, eu colecionei histórias de direito de família que davam para contar um livro, daria um bom livro, e que está dentro dos meus planos, que eu ainda hei de lançar contando essas histórias. E bom lembrar, gente, que cabe aqui no Brasil, cabe ao advogado não apenas promover o divórcio. O advogado ele tem diante de tudo, como obrigação de tentar conciliar ou reconciliar o casal, o que é dever também do juiz quando o processo é judicial. Na prática, o juiz apenas pergunta objetivamente ao casal se é desejo do casal o divórcio. Né? Diante da resposta negativa, é que o juiz passa, então, a dar continuidade ao pedido, continuidade ao processo do divórcio. Eu conheci juízes que passavam 30, 40 minutos antes da audiência tentando demover do casal a ideia da separação, do divórcio, ou da separação, como era antigamente, porque hoje não existe mais o que a gente chamava de desquite ou separação. Hoje só existe o divórcio. Então, a coisa ficou muito menos burocrática do que antigamente. Um juiz especial, que hoje é aposentado, tinha por praxe conversar demoradamente com cada um dos cônjuges em separado. Eram apenas ele e um cônjuge, e depois ele chamava o outro. E os advogados ficavam esperando do lado de fora, e algumas vezes ele conseguia a reconciliação do casal. Vamos dizer aí que a cada 10 casais ele conseguia reconciliar 2. E depois dessa conversa, esse juiz convidava partes e advogados a adentrarem a sala de audiência quando ele dava início ao procedimento do divórcio ou da separação. Mas ele fazia isso só quando percebia que a conciliação era impossível. E numa dessas tentativas do advogado de reconciliar o casal, eu perguntei aos cônjuges por que eles queriam se separar, pois eu percebi que eles gostavam do outro. O marido respondeu na lata: doutor, no início éramos 2 pombinhos, hoje somos 2 urubus. E aquilo, isso resume bem, a grosso modo, o nível de deterioração a que chegou o relacionamento que leva inevitavelmente ao divórcio. Até alguns anos atrás, separar ou divorciar no Brasil era muito, mas muito burocrático do que é hoje. Para vocês terem uma ideia, o Estado estabelecia até o tempo em que o casal deveria permanecer casado. Antigamente, salvo engano, o casal tinha que permanecer casado 3 anos antes de pedir a separação. E, às vezes, com 3, 4 meses, a separação já tinha degringolado e o casal tinha que esperar firme os 3 anos para só depois requerer a separação. E eu digo aqui separação ou divórcio porque antes coexistiam esses 2 institutos. A propósito, não se conseguia divorciar sem antes passar pela separação consensual ou litigiosa ou pela separação de fato. Para você conseguir o divórcio, você teria que comprovar que você já tinha a separação judicial de 1 ano ou mais, ou separação de fato de 2 anos. E a separação de fato é isso: um cônjuge saía de casa e assim permaneciam por 1, 2, 3 anos separados de fato, mas casados. Nessas circunstâncias, você levava testemunhas ao juiz, comprovava esse tempo de separação de fato e o juiz decretava o divórcio. A separação judicial, antes de 1977, chamava-se desquite, né? Talvez, eu acho que eu sou mais velho aqui, eu me lembro bem dessa palavra desquite. Não se dissolvia o casamento, mas apenas a sociedade conjugal para fins meramente patrimoniais e para formalizar a separação de corpos. Então, o juiz promovia o desquite ou separação do casal. E só o divórcio e a morte dissolvem o casamento, e assim é hoje. Hoje, divórcio e a morte dissolvem o casamento. E outra, se um dos cônjuges não quisesse a separação ou o divórcio, o cônjuge que queria a separação ou o divórcio
deveria buscar a separação ou o divórcio litigiosos, né? Ou seja, ele teria que entrar com o processo e dizer ao juiz quais os motivos que tornaram insuportável a vida em comum. Então, vocês imaginam, né, o que rolava com a pessoa, com os cônjuges tendo que demonstrar o que se passava, o que se passou entre eles para tornar insuportável a continuidade do casamento. Muitos fatos que um cônjuge alegava contra o outro costumavam ser verdadeiros, mas dependendo do nível de disputa entre o casal, do tamanho do patrimônio a ser submetido à partilha, e da briga pela guarda dos filhos, não era rara a contratação de advogados que tinham fama de criar fatos e comprovar os fatos por eles criados. Era comuníssimo alegar, por exemplo, impotência sexual, traição, descumprimento dos deveres de coabitação. Aqui eu abro um parênteses para dizer que um dos exemplos desse descumprimento dos deveres da coabitação era a ausência de relação sexual, como, por exemplo, um cônjuge procurava o outro e o outro se negava a manter a relação sexual. Assim como podemos ver, a relação sexual era tratada como dever dos cônjuges um em relação ao outro. E como ocorreu em certo momento no filme, no filme que nós assistimos, ambos, marido e mulher, tentam usar o filho, embora de forma mais sutil, na tentativa de atingir seus objetivos movidos pela mágoa. Um dos filhos, esse uso dos filhos, essas picuinhas na partilha de bens, na fixação de pensão alimentícia, guerra pela guarda e visita aos filhos, até hoje são comuníssimos, notadamente entre casais desprovidos de maturidade. Conheci um caso em que o marido propôs à mulher a partilha de 12 copos americanos, cada um ficaria com 6. E o pai, que tentava buscar os filhos fora do horário, ou não entregava os menores no horário combinado, a mulher que não deixava o marido ou ex-marido levar ou pelo menos visitar o filho. Eu muitas vezes tive que sair de casa à noite para socorrer casal numa circunstância desse nível, que era um atrativo para a vizinhança, pois tudo isso acontecia na frente dos vizinhos. A perda da razão de um e de outro eram constantes, principalmente naqueles casos em que o casamento se resolveu na justiça, mas ficou mal terminado entre os cônjuges. Atualmente, não existe mais a separação judicial, apenas o divórcio. E divorciar ficou muito menos burocrático, e o Estado não marca mais tempo para que você permaneça casado. Inclusive, para o casal que não tem filhos menores, o casal pode fazer o divórcio extrajudicialmente. Pode ser feito fora da justiça. E se o casal tiver que fazer judicialmente o divórcio, não há mais que se expor à vida íntima dos cônjuges. E basta dizer ao juiz que a vida em comum não é mais possível. Basta isso. Ele não quer saber por que não é mais possível. Um diz que não é mais possível, ele vai ter que decretar o divórcio. E se um dos cônjuges apenas quiser o divórcio, a vontade contrária do outro não vai ser obstáculo. Não há mais que se obrigar alguém a permanecer casado. O Estado, neste aspecto, ele já não é mais o tutor de adultos capazes. No filme, eu percebi outra coisa também. O divórcio do casal vira um processo manobrado por advogados que competem mais do que os próprios cônjuges. Havia entre o casal uma combinação no sentido de que o divórcio se desse sem interferência de advogados, o que já não é possível. No Brasil, já é possível ainda isso, mas o seguinte: a presença do advogado é obrigatória em qualquer separação, seja ela amigável, seja ela consensual. A presença do advogado é obrigatória por mandamento legal, por mandamento constitucional e por mandamento legal. Lá você pode divorciar sem advogado. Aqui você não divorcia sem advogado. O advogado tem que interferir, seja na separação judicial ou seja na separação feita no cartório de notas, como pode ser feito hoje em dia, desde que não haja filhos menores.
E o descumprimento desse combinado lá no filme pela mulher acaba sendo um gatilho para a intensificação da briga, pois o marido se vê obrigado também a contratar o advogado, o que aumenta em muito a burocracia e as despesas, a burocracia, despesa e gasto de um processo de divórcio. A passionalidade em determinados processos de divórcio chega a tal ponto que um cônjuge não consegue ouvir mais o outro. Vocês se lembram de que, na carta em que o personagem Charlie escreve exaltando as qualidades da mulher, uma das primeiras dessas grandes virtudes que ela ressalta no marido era de que ele seria um ouvinte excepcional. Entretanto, quando eles tentam conversar sobre o divórcio, essa qualidade da esposa simplesmente desaparece. O casal fica surdo, ninguém ouve mais ninguém. Marido não ouve mais mulher e vice-versa. E cada um tentando impor a sua razão. Isso tudo contribui muito para aumentar o desentendimento entre aqueles que estão em processo de divórcio, porque muitas vezes eles deixam que os advogados façam e fale por eles até mesmo aquilo que não seria vontade dos próprios cônjuges, como algumas vezes se percebe no filme. Aqui no Brasil, como eu já disse, a presença do advogado é obrigatória por imposição legal, seja no divórcio extra, seja no divórcio judicial. Mas tudo se simplifica bastante quando o casal opta por fazer o divórcio consensual, seja na justiça ou fora da justiça. Com pouco tempo de conversa entre o casal, o advogado já percebe se se trata de um casal maduro ou não. Quanto mais maduro o casal, mais fácil será o acordo, mais rápido será o divórcio. E hoje, para que o casal obtenha o divórcio, para que o divórcio se dê sem qualquer tipo de tumulto, o casal deve estabelecer um acordo quanto a 5 pontos. Primeiro, a guarda dos filhos, compartilhada ou não. Eu sei que alguns psicólogos se opõem a essa questão da guarda compartilhada, veem com muita reserva essa guarda compartilhada. E se a guarda não for compartilhada, há que se fixar um regime de visitas para o cônjuge que não terá a guarda dos filhos. O outro ponto, pensão alimentícia, seja para os filhos ou para estes, e o cônjuge que dela necessitar. Partilha de bens comuns. E, por fim, se a mulher volta ou não a assinar o nome de solteira, se ela alterou o nome quando se casou. No tocante a essa mudança de nome, estabeleceu-se uma obrigatoriedade de a mulher voltar a assinar o nome de solteira, a não ser que o sobrenome do marido tenha de tal forma incorporado ao nome da mulher que isso lhe traria prejuízos sociais ou financeiros. Exemplo que no Brasil, um exemplo mais famoso é da Luísa Brunet. Brunet era sobrenome do ex-marido, mas ela ficou nacionalmente conhecida como Luísa Brunet, de forma que suprimir o Brunet, certamente isso lhe traria prejuízo de toda a ordem. Observados esses pontos e havendo consenso entre o casal, quanto a eles, o juiz não terá dificuldade em decretar o divórcio. Mas se o casal não encontra entendimento em relação a qualquer um desses pontos, criado está o empecilho a que o divórcio não seja amigável, circunstância em que o litígio estará criado e a decisão transferida para o juiz. Não havendo aquele consenso, isso obriga os cônjuges a partirem para o divórcio litigioso, cada um tendo que contratar o seu advogado. Enfim, briga e desentendimento é igual a processo mais demorado e muito mais despesas para os cônjuges, com altíssimo risco de, ao final, o juiz proferir uma decisão que não agrade a ninguém. Lembro do detalhe da obrigação legal, aqui no Brasil também, de intervenção do promotor de justiça. Lá não há essa figura. Mas o promotor de justiça aqui só intervirá no processo de divórcio quando houver interesses de filhos menores ou de maiores incapazes no processo. No tocante às ações de família, o nosso novo Código de Processo Civil de 2015, ele estabelece que o Ministério Público somente intervirá nas ações de família quando houver interesse de incapazes. E assim como fiscal da lei, um promotor de justiça atuará no processo de divórcio
como o órgão que zela pelo interesse dos filhos menores ou daquele maior incapaz. Enfim, pessoal, são esses os aspectos mais importantes que consegui abordar em relação ao filme, sob o ponto de vista legal e jurídico, numa comparação com o nosso sistema. Peço desculpas de antemão por não conseguir contar a você muitos casos curiosos, engraçadíssimos, em que atuei, e outros já muito conhecidos no meio jurídico, acontecidos sob a atuação de outros colegas. Mas certamente farão parte de um livro que ainda hei de escrever. Estou à inteira disposição de todos vocês para fazer alguma pergunta e, do mais, obrigado pela paciência. Nós que te agradecemos, Jorge. Excelentes esclarecimentos. Deixou aqui já o desejo pelo livro. Hoje não temos pipoca, mas temos água com vitamina D. Coisas da pandemia. Isso aí. Muito obrigada. Depois nós vamos abrir para discussão, perguntas, né, para troca com todos os participantes. Mas antes disso, vamos passar agora a palavra para a Alane Micheline Moura, psicóloga, psicanalista e mestre em psicologia pelo FMG, docente da Faculdade Arnaldo e no Instituto de Psicanálise da SBPMG e atende adolescentes, adultos, casais e famílias, né, Alane? Agora ela vai abordar um pouco do ponto de vista da psicanálise, né? A palavra é sua, Alane. Obrigada, Raquel. Obrigada. Gente, boa noite. Eu também agradeço o convite, né, da Comissão do Cinema e Psicanálise. Fiquei muito honrada. E fiquei, assim, instigada, né, porque realmente é um filme que nos toca muito, né, de fato, como o Jorge falou, não deveria ser história de um casamento, né, deveria ser história de um divórcio. Eu escutei foi ontem, né, que eu estava comentando que eu ia comentar o filme, e uma pessoa comentou comigo que um casal foi comemorar X anos de casado e foi assistir esse filme, sem saber na história de um casamento, né, e saíram, assim, arrasados do filme, né, porque realmente o título não reflete, né, do que de fato se trata. Mas o que eu pensei, então, em trazer foram algumas reflexões que eu fui tendo ao longo do filme. Eu até voltei naquela cena, né, a cena que eu acho que é a mais, eu chamei a cena de catarse destrutiva, assim, mas eu olhei a cena, eu pensei até em passá-la, mas ela dura 10 minutos, e aí eu achei que é muito tempo para a gente, né, é melhor a gente usar esse tempo para discussão, né, porque realmente é o ápice, né, assim, é o ápice né, onde as coisas aparecem, né, que até então tinham sido tão ditas com civilidade, né. Então, o que eu pensei em fazer? Eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, dos ângulos que eu pude olhar, né, para o filme, mas eu tenho certeza que várias pessoas aqui do grupo também vão poder trazer outras contribuições, porque todo filme nos permite vários olhares, né? E eu acho que a riqueza é a gente poder costurar, né, e trazer contribuições que muitas vezes a gente não conseguiu enxergar ou a gente viu de outro ângulo, né? Então, eu convido a todos para a gente poder estar compartilhando, né, as percepções, as leituras, tá bom? Então, eu vou trazer algumas contribuições e depois vamos abrir, né, Raquel, para, né, ver e trazer todo esse diálogo, toda essa troca. Bom, pensando até no curso de sábado, no workshop de sábado, quando a gente fala hoje em dia da psicanálise de casal e família, a gente fala da psicanálise da vincularidade de casal e família. Por que da vincularidade? Porque a gente é uma perspectiva, né, da psicanálise que também vem se desenvolvendo, né, a partir da década de 50, 60, que trabalha com os aspectos intrapsíquicos, né, que era até então mais comum, mas trabalha também com os aspectos intersubjetivos, né,
interpsíquicos da troca entre o casal, e considera toda a intersubjetividade, toda a dialética que tem, né, nessas relações. E é muito bacana porque isso fica muito claro nesse filme. E eu acho que o diretor, Noah Baumbach, não é, o Lucas? Lucas que sabe todos os nomes, acho que é Noah Baumbach, Isso, não é isso? isso mesmo. Né? Ele realmente, assim, o estilo dele é um estilo de trazer a cena o mais próximo da realidade. Eu estava pesquisando sobre ele, sobre o filme, ele faz as tomadas, assim, todos os trejeitos, toda a discussão que parece tão espontânea, na verdade, ela é treinada muitas e muitas vezes para ficar espontânea e para o ator poder expressar toda a sua emoção e não se preocupar com onde ele está, né? Se ele está pegando a garrafa de cerveja, conversando, tudo isso tem um sentido, né? Na hora que eles começam a discussão, né? Ele sai, vai para a cozinha, ela fica na sala da casa dele. Tudo isso tem um sentido, né? Quer dizer, ele não está querendo, eles evitam a troca de olhares, um olha para um lado, outro olha para o outro, eles tentam manter essa civilidade. Então, tudo isso, todo esse jogo da câmera, mais distante, mais próximo, o encontro entre os olhares dele, tudo isso vai dizendo das emoções que estão circulando ali. E, de fato, muitas coisas passam rápido, como passam na vida da gente, né? Como passam na discussão entre um casal. Então, de fato, assim, tem muitas sutilezas e muitos detalhes que a gente vai pegando, talvez até pelas emoções que a gente vai sentindo enquanto a gente está assistindo, né? Então, pensando nessa perspectiva, né, que quando a gente está ali de frente, trabalhando com o casal e com a família, a gente observa, sim, os aspectos intrapsíquicos, mas a gente observa também esses aspectos intersubjetivos e toda a dialética, né, que isso nos permite. Eu pensei em falar, primeiro, de como eu vi cada um deles, pelo menos a partir do que nos foi mostrado, né, e depois eu pensei em pegar esses aspectos intersubjetivos, tá? Então, eu vi a Nicole, achei interessante, eu não sei, eu não tenho certeza do que eu vou falar para vocês, inclusive vocês vão poder me dizer, porque eu não sei se está certo, porque eu não vi isso, inclusive, assim, em nenhuma sinopse, eu não vi em nenhum lugar do filme, inclusive. Eu não vi nenhuma menção à figura paterna. Vocês perceberam isso? Tem foto da mãe, da irmã, tem foto do Ben, do Charles, tem foto deles, né, nas paredes, mas não tem foto do pai. O pai não aparece. Não sei se vocês concordam comigo, ou de repente ele apareceu em alguma foto e eu não vi, né? Mas eu não vi o pai, né? E mesmo se tivesse alguma foto do pai, não há menção à figura dele, né? E eu fiquei com essa interrogação. Eu fiquei assim, qual é o sentido disso nessa história, né? Assim, por que ele não aparece, né? Qual o sentido disso na vida dela e talvez nesse encontro, né? Nesse modelo de homem, né? Que ela busca e que ela se adapta tanto a ponto de idealizá-lo tanto e talvez a ponto de deixar, né? De existir, né? Que é a grande queixa dela, que ela começa a perceber um processo de adoecimento. Tá tudo cinza, né? Ela usa essa expressão, tudo muito cinza, a vida vai ficando sem sentido, mas a gente não pode responsabilizá-lo, né, por um movimento do casal, concordam? Quer dizer, ele dominava a cena, sim, ele dominava a cena, mas ela o deixava dominar a cena. Ela foi se adaptando a ele, né? Então, como a gente sabe, né, assim, nada acontece de um lado só, né? Por mais que tenha sido sutilmente, com toda a identificação projetiva própria que acontece em todas as relações muito íntimas e muito próximas, né? Ela se deixou adaptar, ela se deixou moldar, né? E aí eu fiquei com essa questão da figura paterna, né? O que ela viu nele, né? Talvez uma figura de proteção, uma figura de amparo, e ela de fato se permitiu, vamos colocar assim, relaxar a ponto de se adaptar tanto e deixar de ser ela mesma, né? Então, ela vai abrindo mão de si, da sua vida profissional, em função desse casamento e do filho. É o que ela vai percebendo, né? Eu pensei, assim, que há um contrato inconsciente, né? Exatamente o que eu falei agora, assim, de que ele reina e ela o ajuda a reinar e ela se adapta a ele. E é importante, a impressão que a gente está, assim, que para ele os aplausos são muito importantes, inclusive os aplausos dela, né? E aí ela vai percebendo, né, que ela vai perdendo espaço, a vida vai ficando cinza, sem sentido, e ela o responsabiliza por isso,
E a impressão que eu tenho, assim, isso é muito bacana no filme, porque a gente no início não entende por que a separação está acontecendo, né? Mas eu não sei se vocês concordam, o mal-estar já existia, eles já não tinham relação sexual há um ano, mais ou menos, é o que parece. Então, já tinha um distanciamento. Oi, Voltou. Voltei. voltou. Uhum. Eu acho que foi a rede, foi o Wi-Fi aqui em casa. Aí eu liguei. Meu telefone. Vocês estão me vendo? É tão diferente, né, quando a gente põe aqui assim. Deixa eu ver se eu consigo ver todo mundo. Acho que eu não consigo, né? Celular não tem jeito. Bom, ok. Mas a gente tá te vendo e tá te ouvindo super bem. Tá, melhorou, né? Ok. Bom, então, até onde vocês me ouviram? Até onde eu falei da companhia de teatro e da relação deles? Vocês chegaram a escutar essa parte? Dos aplausos, né? Que você tinha a impressão de que ele precisava dos aplausos, inclusive dela. Sim. E aí, ele precisava dos aplausos, mas nesse processo dela, né, de redescoberta de si, do próprio colorido, não sei se vocês ouviram essa parte, assim, eu tenho a impressão que a descoberta da traição foi fundamental para ela voltar a ter cor. A cor, inicialmente, foi o vermelho e o preto, né, foi o ódio, ela teve ódio de descobrir, né, que vamos colocar assim, toda essa doação dela, né, não tinha o reconhecimento dele, e aí ela começou a enxergar que, de fato, ela se adaptava a ele. E o que eu trouxe, assim, que eu tenho a impressão que contribuiu também para dar essa sacudida nela, não foi só a traição, como eles trabalhavam e moravam juntos, como eles tinham toda essa mistura do profissional e do pessoal. A companhia de teatro era ele, né, gente? Ele investia tudo na companhia de teatro. E ela era a figura central da peça, vocês lembram disso? Ela era a figura central da peça. E vai dando a entender que ela vai deixando de ser, né? Ele vai fazendo outras peças vão ganhando mais visibilidade, e ela vai começando a ficar de lado. Então, eu tenho a impressão que esse processo na companhia de teatro, da diminuição gradativa, da importância dela, da visibilidade dela, diz também de uma sensação dela de desinvestimento dele na relação. Isso é uma hipótese, tá? E acho que tudo isso, toda essa frustração contribui para ela descolar desse processo de simbiose que estava confortável para as duas partes, né? Então, eu acho que... Deixa eu ver o que mais eu coloquei aqui. Ok. Então, ela pensa em se separar para se reencontrar. Só que a impressão que ficou para mim, não sei se ficou para vocês, é que foi tudo muito, como o Jorge falou, assim, como as separações podem acontecer, foi tudo muito imaturo, foi tudo muito tumultuado, né? Quer dizer, ela estava ali magoada, ela está querendo se reencontrar, ok, mas você não precisa se separar para você se reencontrar, concorda? Né? Você pode se reencontrar estando na relação. Então, de alguma forma, ela o responsabiliza e, na verdade, isso foi do casal. E ele não está fechado para uma conversa, para um diálogo. Inclusive, quando ele chega em Los Angeles, ele se assusta com o envelope, porque ele não imaginou que ela já estava tão decidida, né? E no processo de mediação, não sei se vocês tiveram essa impressão também, o filme começa com a leitura da carta dos dois, e a gente vê que existia amor, né? Então, eu acho que todos nós sentimos um pesar, inclusive, quando a gente vai vendo que a separação é certa, né? Mas eu tenho a impressão que ela não conseguiu ler a carta, e aí ela xinga o mediador e fala que o mediador estava do lado dele. Na verdade, a impressão que ficou para mim foi que ela não daria conta de ler aquela carta, porque a carta era uma carta amorosa, e a carta trazia a ambivalência dela. Se ela tivesse lido a carta, ela não poderia dar esse próximo passo em direção à separação. Ela teria que conversar sobre a mágoa e o ressentimento dela. Né? E ela, naquele momento, ela não queria conversar sobre a mágoa e o ressentimento, ela queria tomar uma decisão, vamos colocar assim, pensando na posição esquizoparanoide, o responsabilizando por tudo que ela estava vivendo, né? E tirando dela a responsabilidade, a parcela dela, né? Então, o certo, vamos falar assim, não sei se a gente pode falar de certo e errado, mas uma decisão mais madura seria ela poder ler a carta sim. Os dois provavelmente se emocionariam, como aconteceu no final do filme, né? Quando ele lê a carta com o filho, ele fica profundamente emocionado, eu acho que todos nós ficamos, né? E dá um pesar, porque tinha amor, né?
E ela fala isso, né? E fica claro da parte dele também, porque num determinado momento ele fala assim, ela fala da separação e ele fala assim, deixa eu ver onde eu coloquei isso. Ele fala assim, mas peraí, deixa eu achar aqui. Ele fala assim, eu não quero casamento, mas eu também não quero divórcio. Quer dizer, as coisas ainda não estão claras, entende? Está claro que tem um desencontro, tem uma crise, isso é muito claro, mas ainda não está claro o que pode ser feito com isso, né? E ela, por uma questão pessoal, né, acredita que ela precisa se separar dele para se reencontrar, né? É uma pena, assim, talvez se eles tivessem procurado um atendimento, né, não só um mediador, e talvez o mediador pudesse começar esse processo, né, se ela não tivesse ido embora por toda a mágoa que ela estava sentindo, talvez eles pudessem ter se reencontrado, né? Só que isso acontece com muita frequência, né? Eu atendo uma família não, um casal, e esses dias o casal, o homem falou assim, o marido falou assim, ele com muita raiva dela e muito ressentido, ele falou assim, e ela muito surpresa com a intensidade do ressentimento dele, e aí ele fala assim, talvez eu devesse ter procurado ajuda antes, né? Talvez eu devesse ter procurado ajuda antes da raiva ficar desse tamanho e começar e destruir o amor que existia. E é isso, né? É exatamente isso. Assim, para ela precisa estar longe dele para voltar a ter colorido. E de repente não precisava, né? Se você consegue buscar ajuda num momento em que ainda há amor, que é o caso deles, por exemplo, né? Parece que tinha amor, talvez não precisasse ter chegado nesse ponto, né? E aí, pensando um pouco agora no Charles, eu achei tão interessante, porque ele vem de uma família desestruturada, só que, aparentemente, ele é muito bem organizado, concordo? Ele é muito inteligente, ele dirige uma companhia de teatro, e eu tive a impressão assim, que ele consegue articular muito bem a capacidade intelectual com as emoções, concordo? Porque para você dirigir uma companhia de teatro, você lida com a emoção o tempo inteiro, né? Você lida com as emoções que estão circulando ali nos personagens. Então, eu tive a impressão que lidar com a peça de teatro o fazia, né, estar vivo e movimentar todas essas emoções dentro dele também, né? Só que ele cria uma organização defensiva muito eficiente, concorda? Assim, ele estava, né, em toda uma progressão. De fato, ele é muito autocentrado, né? Ele é muito narcisista. E aí a gente vê que tinha toda uma desconsideração em relação à pessoa dela, porque ele nem cogita a possibilidade dela desejar algo diferente do desejo dele, né? Na hora que ele percebe que ela quer ficar em Los Angeles, isso para ele é inaceitável. Parece que ele nunca escutou as demandas dela, né? Era tudo de fato em volta dele. Só que funcionava assim, e durante X anos, 10 anos, ela de fato funcionou em volta dele, né? Então, isso não muda de uma hora para outra, concordam? Quer dizer, se ela não conseguiu se impor ao longo dos anos, isso precisaria ser feito um trabalho para ela poder mostrar para ele que ela também queria voz. E eu não tive a impressão dele ser aquele tipo, assim, ele era muito onipotente, mas ele não aparenta arrogância, né? Ele conversa com ela, ele demonstra abertura para conversar, para pensar, inclusive, as possibilidades da separação, né? Então, ele demonstra abertura para o diálogo, inclusive, ele acha que ela também está aberta ao diálogo, que era a proposta inicial. Então, eu achei interessante, porque mesmo ele vindo de uma família que ela dá a entender que é uma família desestruturada, que ele não mantinha vínculo, né? Uma família com muito um quadro de violência, eu fiquei com uma impressão, assim, de que ele, apesar, né, de toda essa organização defensiva, ele se organizou da melhor forma que ele podia, né? E ele não me pareceu fechado para as possibilidades de mudança. Só que ele não percebeu, né, o que estava acontecendo, ele estava muito autocentrado, de fato, né? E aí, com relação ao aspecto interpsíquico, né, a questão da relação interpsíquica, assim, da intersubjetividade, da relação conjugal, assim, há uma crise clara, né? Já falei da questão do mediador, né, que eles tentam um mediador, parece que isso é comum nos Estados Unidos, o primeiro conversar com o mediador. Achei interessante, Jorge, porque eu fiquei com a impressão, pelo filme, que sempre teria um advogado. Inclusive, eu fiquei com essa curiosidade, assim, como será que é feito lá, né? Eu fiquei com a impressão que sempre precisaria de um advogado, e é muito claro que é um comércio, né?
a gente vê claramente né, você vê que há todo um processo de sedução dessa advogada, e talvez se ela não tivesse feito toda essa sedução, o caminho teria sido muito diferente, né, entre os dois. Né? Então, a gente percebe no início do filme que a decisão já está tomada, mas a gente fica sem saber com clareza o motivo que levou o casal a essa decisão. E a gente percebe que não tem mais relação sexual, que não há mais intimidade, o vínculo se mantém muito em função do filho e da parceria de trabalho que eles têm. Né? E aí, como eu disse, eu acho que ela, muito ressentida, ela deseja a separação e ele não faz nada, né? Assim, né, em toda essa onipotência, né, e vamos colocar assim, lá do alto, ele não consegue acessá-la. Eu acho que no início, inclusive, ele não acessa nem os próprios sentimentos de dor e de tristeza pela perda, né? E a gente vai vendo que ao longo do filme ele vai ficando perdido, né? Cada lambada que ele leva dela, né, da advogada, cada perda que ele tem, a gente vê que ele está meio perdido, assim, mas espera, o que está acontecendo? Ele tinha tanta certeza de tudo, né? Ele estava tão bem organizado naquele mundo ali em Nova York, tudo circulando, tudo fluindo, conseguiu uma bolsa MacArthur, tipo assim, tudo maravilhoso. Como assim, de repente, o mundo começa a ruir? Né? E ele não consegue ir até ela. E aí eu penso assim, acho que tem uma arrogância, uma onipotência, mas me parece que talvez seja mais cegueira. Eu fiquei pensando dessa família que ele vê, que talvez ele não saiba fazer isso. Né? Eu fiquei com a impressão que ele não sabe, ele não aprendeu ir até o outro. Né? E aí uma das coisas que eu acho que o diretor tenta mostrar é que são duas pessoas boas, né? Não tem um vilão, né? São duas pessoas boas vivendo todo esse processo de desencontro, de dor e de tristeza, né? E aí fica claro todo o amor que ela tinha por ele, e acho que quando a gente pensa, né, no amor e o ódio, né? O ódio anda junto, né? Amor e ódio são dois lados da mesma moeda. Eu acho que ela sente um ódio imenso por ele, né, pelo que aconteceu, até pela sensação que ela tinha de dar tudo que ela tinha para ele, né, como se ele devesse algo a ela, né, ela deu a vida dela a ele, né, ela se adaptou tanto a ele que ela deu tudo que ela tinha. E aí eu acho que na hora que ela aceita a manipulação da advogada e ela começa a inverter o jogo, né, e começa com um processo litigioso que ele não entende no início, eu acho que ali ela dá o troco. Não sei se, acho que não conscientemente, ali ela faz de tudo para ele sentir o ódio que ela sentiu, né, quando ela sentiu que ele não estava mais com ela. E ela consegue, né, porque aí ela vai, ele vai perdendo, até a ficha dele cair, né, e ele entender que ele vai ter que entrar nessa briga. Ele contrata aquele advogado, né, que é um senhor que é muito interessante, assim, né? É muito interessante aquele senhor, porque aquele senhor não diz nada, né? Você está dizendo assim, você vai se ferrar, e você vai se ferrar. Qualquer caminho que você seguir, você vai se ferrar. Só que, né? E ele não ajuda. E é quase como ele diz, ele é o representante, né, da instituição de separação, né, divórcio lá nos Estados Unidos. Tipo assim, você vai se ferrar de qualquer forma, não tem caminho bom para você. Só que ali a ficha dele cai. E na hora que a ficha dele cai, ele procura uma ajuda de verdade. Ele procura um advogado que vai brigar, né, de frente com essa advogada que está reinando, né? E aí ela vai conversar com ele. Na hora que ela percebe que não ia ser fácil, que ela não ia ganhar como ela imaginou que ela ia, ela vai conversar com ele, que é a hora que a gente tem aquela briga, né, aquela catarse destrutiva, que deveria ter acontecido há muito tempo, né? Não deveria ter acontecido ali no final. Aquela raiva, aquele desencontro, toda aquela discussão deveria ter acontecido há muito tempo. E aí é muito interessante, porque na hora da raiva as coisas aparecem, muitas coisas que são ditas, a gente não sabe nem até onde é verdade, até onde é dita para atingir o companheiro, né? E quando ela fala da traição dele, né, com muita raiva, ele fala assim: eu sou um diretor em ascensão, eu poderia ter tido várias mulheres, eu poderia ter tido várias ali da companhia e fora da companhia, e eu tive uma. Ele dá a entender assim, eu tive uma porque eu precisava de sexo, não era por sentimento, né? O que é interessante também, ele traz um outro ângulo,
né? Ela está ali toda magoada, mas nós estamos falando de um vínculo que já estava em crise, né? Talvez a traição poderia ser a sacudida para essa relação se refazer, né? Para ser repensada, para ter um novo formato, um formato mais humano e real para os dois. Ele deixando de ser idealizado e saindo lá do céu, né, e pondo os pés no chão, e ela saindo, né, dessa postura de subserviente, né, de apêndice, e tendo voz, e tendo tamanho, e sendo vista como ela gostaria de ser. Né? Isso talvez pudesse ser feito. Né? E aí, em determinado momento, nessa raiva, né, ele fala assim, os dois, é muito interessante, porque a raiva e a discussão e o desentendimento vai aumentando até chegar na parte pessoal. Eles tentam manter a conversa sobre o filho, né, mas a coisa vai chegando nos dois, e aí ele fala, ele de fato não consegue enxergá-la, ele não consegue entender, porque isso não aconteceu durante esses 10 anos, né? E aí, de repente, ela vai embora e ela o obriga a enxergá-la. Não que ele não tivesse enxergá-la, né, gente? Claro que ele tinha que enxergá-la, mas isso era o funcionamento do casal. Né? Então, talvez isso pudesse ter sido feito antes de chegar nesse ponto. E aí ela fala assim para ele, ele falando dele e da questão de Nova York, de estar lá, e ela fala assim, você é tão mergulhado no próprio egoísmo que nem reconhece mais como egoísmo. Você nem vê que é um egoísmo, porque você está tão centrado em si que você não vê. E de fato, ela está certa, né? E aí ele fala algumas coisas para ela também, assim, dessa vitimização dela, dessa postura, desse lugar que ela se coloca, que, na verdade, ela gostava de estar lá, ela gostava de estar em Nova York, ela gostava da posição que ela ocupava, né? E que, de repente, se ela quer mudar, ela não precisa o responsabilizar pela forma como ela estava, né? Por estar se sentindo sem vida. Ela deveria olhar para si e ver o que estava acontecendo, ao invés de responsabilizar. E aí, o auge é quando ele despeja, e ele estava muito magoado, e a gente vê que ele estava segurando, a interpretação dos dois é muito bonita, né? A gente fica esperando a hora, porque ele é sempre tão centrado que a gente fica esperando a hora que ele vai estourar. Não sei se vocês, mas eu fiquei esperando a hora que ele ia estourar, né? E aí ele fala para ela assim, eu desejo que você tenha uma doença grave, que você sofra para morrer, que você morra, mas morra sofrendo. E aí, na hora que ele fala isso, né, que ele esteja todo o ódio cru nela, ele cai em si, né, que é essa coisa da posição esquizoide. Ele cai em si e ele chora como ele deveria, talvez, quando ele chora, ele se conecta com a dor que talvez ele, né, pudesse ter feito muito antes e mostrado para ela a dor que estava dentro dele por todo esse processo, em que ele se mantém tão civilizado, né, tão impecável, né, em termos emocionais. E aí eu achei interessante porque a gente vê isso também muito no consultório, né, gente, esse ódio. Na hora que essa simbiose se desfaz, geralmente o que aparece é o ódio. Né? Eu me lembro, assim, mais de um paciente, né, principalmente as mulheres, assim, de desejar a morte mesmo, né? Só que isso nunca é dito, inclusive eu nunca vi isso aparecer no atendimento de casal, mas individualmente isso aparece. Né? De fato, ele poderia pensar aquilo, mas aquilo saiu num momento de muito descontrole, né? Porque isso aparece. Já escutei mais de uma vez, nossa, ele podia tanto morrer, ela podia tanto morrer, ia facilitar tudo, eu não ia precisar preocupar com mais nada, eu não ia precisar brigar, podia morrer, né? O Jorge já deve ter escutado isso também, né, Jorge? Né? Podia morrer, quer dizer, morrer é o mais fácil mesmo, né? Podia acontecer um acidente, morrer e sumir, é o mais fácil mesmo. Aí a pessoa fala assim, nossa, será que eu sou ruim? Eu devo ser ruim por eu pensar essas coisas. Não, isso é humano. Na hora do ódio, a gente pensa coisas que vêm lá de baixo, né? Assim, que vem desses aspectos mais primitivos. E não quer dizer que a pessoa vai fazer algo nem nada disso, mas isso é genuíno, né? Isso é genuíno dessa parte primitiva que existe dentro de nós, né? Então é isso, assim, eu terminei o filme com pesar, porque pensando, né, no trabalho que a gente faz, com todas essas emoções primitivas, né, que a gente trabalha, eu fiquei pesarosa e acho que isso acontece com frequência, assim, os desencontros, o que o Jorge falou, assim, essa imaturidade, né, de não saber conversar, de não saber lidar com as desilusões. Para um casamento perdurar, né, todo o processo de idealização tem que ser revisto, né, a gente vê a pessoa mais humana, a pessoa como ela é, e quer dizer, os vínculos mudam, né, ao longo dos anos.
E a partir do momento que eles, eu fico pensando assim, se eles tivessem buscado ajuda, se ela tivesse lido aquela carta, achei muito sensível do diretor mostrar a carta, mostrar o conteúdo da carta e mostrar que ela não deu conta de ler aquela carta, porque se ela lesse aquela carta, talvez ele teria ido atrás dela. Se ela tivesse dado uma brecha para mostrar as emoções dela, talvez ele tivesse também tido uma reação diferente. Mas ali, pensando em toda a racionalidade e processo de intelectualização dele, né, ele não me parece que ele, vamos colocar assim, para ele tinha acabado, né? Olha, acabou. É uma coisa superficial, né, sem profundidade, sem entrar em contato com as emoções mais profundas, sem saber, inclusive, o que o esperava, né? Não necessariamente só do processo no processo litigioso que se tornou, mas de um processo real de separação, né? Depois a gente vê que tinha afeto entre os dois, e eu terminei o filme com esse pesar, não sei vocês, assim, né? Acho que é isso, meus comentários, assim. Ah, tem mais uma coisa que eu queria falar. Eu fiquei também com a impressão, assim, que a criança do filme não me pareceu refletir, talvez seja o único ponto, assim, não me pareceu refletir a realidade do que as crianças vivem, sabe? Eu acho que no filme, talvez até pelo fato do diretor focar mais o casal, ele não mostra o sofrimento da criança, né? A criança muda, ela se adapta muito bem, tudo muito rápido, ela está com a família da mãe e é tudo maravilhoso. Fica tipo assim, só o papai que não está aqui. E acho que não é assim, né? Eu acho que a criança sofre muito mais do que o filme focou. Até porque não era o foco do filme, né? O menino, ele se virou muito bem, né, nesse processo. E apesar dos dois estarem brigando muito, é como se eles tivessem conseguido deixá-lo de lado, né? Eu tive essa impressão, assim, ele não houve essa, como é que a gente fala? Como é que fala, Jorge? Quando um coloca um cônjuge coloca o outro contra o filho? Esqueci o nome. Alienação parental. Alienação parental, isso. Não houve alienação parental, né? O que é uma coisa bacana, né? Então, eu senti, assim, que eles pouparam o filho, eles conseguiram poupar, né? É isso. E o que vocês têm a dizer? Excelente, Alane. Eu acho que é realmente uma obra riquíssima, né, em elementos para a gente conversar, pensar juntos. Vou abrir esse espaço para nós e queria aproveitar, né, e colocar um pouquinho do que vocês me fizeram pensar também. Achei muito legal, Alane, que você trouxe, que não é certo ou errado, não é vilão e vítima, mas as fragilidades, as defesas de cada um, né, os pontos fortes e fracos, e o quanto que tem essa relação e tem as histórias dos casamentos inconscientes também, né, dessas parcerias, e à medida que isso vai mudando em talvez ocasiona desencontros, né, no campo, se a gente pensar, né, nesse termo psicanalítico. Mas eu pensei também, a partir do que você disse, né, desse se adaptar, dessa simbiose, o quanto que isso também aconteceu com a advogada, né? O quanto que ela também acabou se adaptando a esse discurso, né, da advogada e se afastando do propósito inicial entre eles, que não era, né, tão conflituoso assim. E acho que isso nos ajuda a pensar nos vínculos com esses profissionais também. A responsabilidade de profissionais, seja na área jurídica ou, né, psíquica, em lidar com pessoas assim, nessas situações de muita fragilidade, muita vulnerabilidade, né? Não à toa nós trouxemos vocês dois, né, assim, com esse saber, mas que pode ser um poder muito destrutivo também. Claro. De manipular, às vezes, a própria percepção dessas pessoas, né? Que eu acho que é isso que a gente tem que pensar nesse nosso trabalho também, que a peça, né? Quem tem que ser o ator principal é o paciente, né? São as percepções dele, porque às vezes o divórcio começa aí nesse afastamento de si mesmo, e eles ficam à mercê do outro, do discurso, às vezes até do psicanalista, do advogado, né? Então, eu fiquei pensando muito nessa responsabilidade do nosso trabalho também, inclusive no atendimento de crianças que estão com pais nessa situação, né, de litígio.
Eu, por exemplo, comunico sempre com os dois, porque eu acho que é um risco formar um conluio realmente, né? É um campo delicado que a gente precisa ter uma atenção muito especial, né? Com isso. Mas vamos escutar, né? A turma, fiquem à vontade, pessoal, para ou se manifestarem aqui ou se cadastrarem pelo chat para a gente organizar a participação. Ô, Raquel, se você não se importar, eu gostaria de começar. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Jorge e a Alane, né, por ter aceito o nosso convite. E no comecinho aqui a gente estava dizendo, né, a gente está fechando o 6º ano do Cinema e Psicanálise. Essa é a 24ª edição, né? Aqui a gente tem o Flávio e a Raquel são da Comissão do Cinema e Psicanálise. Uma equipe boa aí, né, nesse tempo todo. E só assim, só uma coisa que eu quero falar sobre cinema, mais do que sobre psicanálise até, só marcar, assim, né, que esse filme é uma produção da Netflix, né? E já tinha sido um grande sucesso Roma, tanto que ganhou o Oscar, né? E, então, são soluções interessantes nesse tempo de pandemia, né? Esse diretor, o Noah Baumbach, ele fez Frances Ha e Lula e a Baleia, além de outros, são 2 filmes que eu adoro também. E também como que os atores estão fantásticos, né? Tanto que a Laura Dern ganhou a atriz coadjuvante no Oscar. E a Scarlett Johansson e o Adam Driver foram indicados. Também melhor atriz, mas eles não ganharam. É interessante a gente perceber que o diretor, em raros momentos, os dois estão no mesmo plano, assim. Normalmente ou é um ou é outro. E quando os dois aparecem, sempre tem alguma coisa marcando uma separação dos dois, ou uma barra de ferro que eles estão no trem, no metrô. É muito raro ver os dois no mesmo plano. E é claro que a gente pode fazer cinema psicanálise com qualquer filme, né? A psicanálise está em tudo quanto é lugar. Pode pegar Velozes e Furiosos e vai dar para fazer o cinema psicanálise sobre qualquer... Enfim, mas... A gente fica tanto na dúvida na hora de escolher os filmes, né, Lucas? Mas eu particularmente, eu me encanto com esse tipo de filme, assim, porque a gente consegue fazer um mergulho na história de vida dos personagens. Isso é um prato cheio, né? Para a gente poder visualizar o que é a vida, né? Eu acho isso sensacional. Eu acho que o nosso projeto de psicanálise é muito bacana por causa disso, né? Que o cinema é uma ótima oportunidade para a gente ver a dinâmica psíquica, né? Eu só queria fazer essas contribuições. Marília quer falar. Quero. Pode? Claro. Bom, também gosto muito de cinema, né? Estamos aí sem poder ir ao cinema, mas vendo muitos filmes, né? Mas a primeira coisa que eu queria falar, né, é que esse filme, ele nos leva para algo que já foi falado, mas é uma forma de marcar isso, para as responsabilidades dos que estão juntos a um casal nesse momento, né? A responsabilidade do advogado, que eu acho que o Jorge tenta trazer isso e mostrar isso, né? A responsabilidade do casal que escuta, do advogado que escuta esse casal e que precisa realmente escutar, né? Que eticamente ele teria que ter essa noção de que ele não está ali só para resolver uma questão jurídica, embora ele seja procurado para isso. Mas ele precisa escutar, porque são 2 pessoas trazendo uma história de vida, né? E, embora ele não seja um profissional das relações, ele é um profissional da ligação humana, então ele tem que estar ali pronto a escutar. E, claro, né, a responsabilidade do analista,
que é buscado nessa hora, né? O que ele está escutando, porque esse filme ele mostra muito claramente algo que a gente vê muito quando a gente atende. Não precisa ser o casal, né? Uma das pessoas do par, né? Quando está no nosso consultório, quantas coisas são trazidas, mas que nem sempre são ditas ao outro, né? E é interessante que isso é mostrado o tempo todo nesse filme, né? E me fez lembrar, inclusive, um outro filme que não fala de separação, mas fala de vínculo, que é uma relação pornográfica que de pornográfica não tem nada, né? E que mostra o tempo todo o desejo pelo vínculo e o medo do vínculo. E como que se pensa uma coisa e se faz outra, né? E esse filme, de alguma forma, ele traz isso, né? Aquela cena, por exemplo, que eles estão no bar, entre aspas, festejando a peça, né? E que ela se incomoda de vê-lo ali em outra mesa e uma moça chega, né? Enfim, ela sai e ele sai atrás dela e vai embora. E eles chegam em casa e quando você pensa que eles vão conversar, eles, de fato, começam uma conversa que é interrompida e vai cada um, né? Ele fica na sala, ela vai para o quarto e ela cai num choro profundo, né? Mostrando a dor que ela está vivendo e que não é mostrada, né? Ela não externaliza isso, né? Então, quanta coisa pensada e não dita, né? E o não dito vira tumor. Então, a responsabilidade dos profissionais que lidam com as pessoas que estão nesse movimento. E outra coisa que a Alane abordou e o Jorge falou também em algum momento, a questão dos filhos, né, da guarda compartilhada, né? Eu acho até que o Jorge colocou essa questão da guarda compartilhada que os psicólogos não gostam, porque às vezes eu comento que a guarda compartilhada hoje, eu vou pôr o meu ponto de vista, mas que fica aqui também para a gente pensar, né? É uma proposta que, de um lado, é uma proposta muito boa, porque marido e mulher não viram ex-pai nem ex-mãe, né? Eles têm que compartilhar a responsabilidade em relação a esse filho. Só que eu não sei o que vocês estão vendo no consultório, mas o que eu estou vendo, muitas vezes, são os casais separarem e os filhos deixam de ter casa. Eles passam a ter 2 casas, ou seja, nenhuma. Vocês já se viram morando em 2 casas ao mesmo tempo? Os filhos passam a ter 2 casas, ou seja, eles passam a ter coisa nenhuma. Aonde que está o objeto de intimidade? Aonde está aquele brinquedo que eu quero? Aonde que está o meu objeto transicional? Aonde que estão as minhas referências? Cadê o meu teto que eu olho toda hora, que eu deito na minha cama e eu devaneio? Né? Quer dizer, ficam 2 casas, 2 camas, e o menino passa a ter uma mochila que vai com ele para uma casa e para outra. Né? Então, eu acho que há uma confusão entre tutela e guarda. Né? E há essa perda aí da criança de ter o próprio lugar. E muitas vezes, eu já tive isso no consultório, tá, gente? De casal que divide 3 dias e meio para um, 3 dias e meio para outro. Né? Um fica com a criança 3 dias e meio, o outro fica com a criança 3 dias e meio. Então, eu acho que isso é uma coisa que não é bem o que o filme mostra, como a Alane fala, mas como trouxe esse assunto, eu acho que é uma coisa que nós, como psicanalistas, temos que pensar. Né? O que está acontecendo, né? Principalmente com as crianças. Era isso que eu queria colocar. E agradecer as apresentações, né? Que trazem muita coisa para a gente pensar. Muito
Obrigada, Marília. Só complementando, né, essa questão da responsabilidade, eu me lembrei do trânsito no filme, né? Como é que ele começa com as cartas, tanto que a Alane falou, a gente fica aquela coisa, e se? E se tivesse lido, né? E se tivesse tido esse contato com o dito, com os sentimentos, como é que poderia ser diferente ou não? E parece que vai decaindo, a coisa vai virando, né? Tomando um outro rumo, essa pornografia. Quando você falou, eu pensei assim, nisso que da relação vai sendo virando um produto, né? E o cuidado que a gente tem que ter nessas escutas, né? Eu acho que a coisa da carta remete muito a esse retorno, né? A isso da carta, desse contato com o sentimento, com a escrita, que é muito diferente do que foi acontecendo, né, nas relações ao longo do filme depois. Interessante, Raquel, porque chega uma hora que não tem mais volta, né? Assim, às vezes a destrutividade, né, o desencontro e o ódio e a destrutividade ficam tão intensos que aí não dá mais para reparar, que eu acho que é o que acontece, né? A gente vê assim, tinha um potencial, né? Tinha amor, mas de fato foi sendo destruído. E a gente vai vendo esse processo de destruição e a gente vai ficando pesaroso, né? É isso mesmo. Muito, mas é o nosso olhar, né? Porque o dos profissionais já está separado, aquilo já está feito. Como aproveitar daquilo, né? Vira uma questão. Exato. E aí é o que Marília falou, Jorge falou, você, assim, as pessoas estão frágeis, né? E aí, quer dizer, e é interessante também, né, Jorge? Você falou assim dos juízes que ficavam mais de meia hora fazendo todo um ode, né, contra a separação. É tão complicado isso, né? Assim, a gente entende até por uma questão social, mas é tão complicado, né? Saber os casais que precisam ouvir isso, vamos falar assim, né? E os casais em que isso já não faz mais sentido, né? Marília, quando você falou da guarda compartilhada, eu achei tão interessante, porque de fato essa é uma tendência, né, atual, a guarda compartilhada, e aí o que você me fez pensar, de fato, você tem razão, assim, o ideal seria uma casa ser a referência, mas diante desse modelo atual, que eu acho que talvez não tenha volta, eu fico pensando assim que quando é uma guarda compartilhada, o casal tem que ter maturidade para ter muito diálogo, porque os limites de uma casa tem que ser, já que uma casa é a extensão da outra, tem que, em vez de um barganhar, né, porque isso acontece muito também, né, um barganha, um tenta ter mais coisas para o filho querer ficar mais na casa de um do que na casa do outro, e aí o que eu acho assim que, se for para ser compartilhada, os dois têm que falar a mesma língua. Então, por exemplo, vou dar um exemplo, se não pode joguinho durante a semana, não pode ir na casa dos dois. Entende? Não pode, pode ir na casa de um e não pode ir na casa do outro. Não funciona, aí não dá certo, né? Porque as crianças também se beneficiam disso, né? A criança é inteligentíssima, né? E tem todos os ganhos secundários em cima da separação. Tem todo um ganho secundário no fato de ter duas casas e de toda a manipulação que pode ser feita com os dois pais. E aí, quando você falou assim que os psicólogos acabam vendo com reserva essa questão da guarda compartilhada, eu já atendi mais de uma pessoa, assim, num processo de separação, com crianças muito pequenas, assim, né? E aí, realmente, aí eu acho complicado, sabe? Eu estou acompanhando uma pessoa que tem... as meninas agora estão com 3 anos e pouco, mas, assim, o processo começou, elas estavam com 2 anos, tinha acabado de fazer 2 anos. E o ex-marido queria a guarda compartilhada, assim, aí não dá, assim, é numa época em que a criança ainda não tem referência de casa, né? Ela ainda tá assim, se construindo de uma forma, e ainda tem a mãe como uma referência que aí eu acho que não dá para ser compartilhada ainda, né? Pode ser que mais para frente seja possível, mas não dá, né? Aí eu acho que realmente, a partir de uma idade X, a gente pode pensar nisso. Né, mas e também dependendo da adequação desses pais, né, dessa mãe e desse pai. Enfim, é tanta coisa para se pensar, né? Envolve muitas variáveis aí. Né? É isso, gente. Só algumas. Temos alguns comentários aqui no chat também. Vou compartilhar com vocês. Andrea falou o seguinte: boa noite, obrigada pela oportunidade de... É você, Alane?
obrigada pela oportunidade de participar deste trabalho do Cinema e Psicanálise. A Aline deu boa noite a todos. A Sandra Tavares, obrigada pelas apresentações tão instigantes e enriquecedoras. Muito bom. O filme é instigante. Parabéns à equipe que escolheu o filme. Camila Araújo também parabeniza pelas apresentações, falando que gostou muito do filme. Glaciele Salles, excelentes reflexões apresentadas. O Flávio também diz, Jorge e Alane, parabéns, vocês conseguiram deixar o filme ainda mais rico. A Aline diz que as apresentações foram incríveis. Obrigada, Alane e Jorge, pela oportunidade de poder ouvi-los. Eu também adorei o filme e as interpretações do Adam e da Scarlett. O Jorge também agradece. A Sandra diz aqui, Marília, excelente contribuição, Marília. A clínica escancara a dor de todos. Um abraço a todos, com pesar, que ela vai ter que sair. E a Glaciele também faz um comentário muito interessante. Ela diz que o mito do amor romântico é desmistificado no filme também. Muito bacana, verdade. Sim. Muito bom. Muito legal, Glaciele. Verdade. E é uma coisa que também disruptiva com esse roteiro de filme do final feliz, né? Como a Alane falou, a gente termina aquele pesar, mas eu acho que é a vida como ela é, né? Exato, tinha que ser, né? Assim, é interessante porque mostra a ruptura, né? Não tinha mais jeito. E é bom, é bacana você falar isso, porque é um filme hollywoodiano, né? E né, geralmente eles terminam com um final feliz, né? E esse é mais realista. Né? Tem um youtuber que eu gosto muito, que chama Meus Dois Centavos, e ele gravou uma análise do filme, né? E ele fala uma coisa que eu achei muito interessante, que ele diz assim, olha, se você nunca namorou, nunca casou e vê esse filme, eu acho que você pode gostar, pode se sentir tocado por ele, mas você fala assim, no meu caso, que eu estou acabando de passar por um processo de separação, o negócio bateu igual um martelo na minha cabeça. Então, é um filme que, dependendo do que você já viveu, do que você está vivendo, ele vai ressoar completamente diferente, né? Exato. Perfeito, Lucas. Quando você vive a vida, né? E é isso, assim, o filme, a beleza do filme também é mostrar duas pessoas comuns, né? Com todos os conflitos, né? Não tem ninguém bom e ruim, né? No início a gente sente que ele está penando com ela, né? Que ela toma a frente e ela, né? Toma essas decisões que leva a todo esse sofrimento, mas tem todo um processo, né? Tem todo um processo e aí depois, enfim, é isso aí. É muito humano mesmo. Eu pensei isso também, Lucas. Eu acho que quem já viveu ou quem está vivendo, assim, eu acho que o filme toca a todos, mas quem já viveu ou está vivendo, né, não tem como não ser tocado com mais intensidade ainda. Adorei. Uma pessoa perguntou aqui, a Gleiciane, como é que chama o youtuber? Eu adorei também. O canal dele chama Meus Dois Centavos, é isso? Vou procurar. Muito bom. O cara conhece muito, sim. A Gabriela também fez um comentário interessante, olha que legal. Colocou que, mas terminou mostrando que o amor continua, com o casal separado, porém o amor e o cuidado podem continuar. Um final feliz. Nesse sentido. E aí, quem comentou isso, Raquel? Gabriela Oliveira, Gabi. Gabriela, bacana você lembrar disso. Que no final, né, a gente vê que o afeto fica, né, eles conseguem decantar, né, todo o ressentimento, e aí você me fez lembrar que aquele advogado, o senhorzinho, ele falava isso direto, né, ele falava assim, o tempo vai ajudar, o tempo, ele ali no auge do sofrimento, coitado, no olho do furacão, querendo uma solução, o tempo resolve. Não, mas ali no caso não era o tempo, né? Ali ele precisava de decisões concretas. Mas o senhorzinho, depois do quarto casamento, ele falava, calma, o tempo faz essas coisas passarem. E, de fato, depois, né, que o acordo é assinado e as diferenças, né, não precisam ser expostas, né, e todos os ressentimentos, a coisa vai abrandando, e você tem razão, assim, dá para ficar uma amizade, né,
E você me fez lembrar também da cena em que ele chega em casa, na casa dela, para pegar o filho, e ela chega correndo, né? Ele fala, você estava atuando? Ela fala, não, eu estava dirigindo. E ele olha para ela assim com uma surpresa, né? Assim, ela estava dirigindo, ela estava crescendo, se desenvolvendo, ela também tinha potencial para estar nesse lugar, né? É muito bonito mesmo. A atriz, a Laura Dern, acho que é assim que pronuncia o nome dela, que ganhou o Oscar de atriz coadjuvante, tem uma série que ela participa da HBO, não sei se vocês conhecem, chama Big Little Lies, com a Nicole Kidman e a segunda temporada com a Meryl Streep. Que série boa. Nossa, é Como é muito que chama, boa. Lucas? Big, como é que é? Little Big Lies. Little Lies. Big Little Lies. Mas já tem a segunda temporada, porque tinha parado na primeira. Tá? Não. E é tão boa Esse eu quanto já a vi, primeira. mas eu não assisti, Aí não. Vou fica a assistir. dica, Marília. Já deve Meryl ter Streep saído. tá Gente, sensacional. mas eu fiquei aqui com vontade de perguntar para a Alane e para o Jorge, né? O que eles fariam diante de um casal assim, né? Marília, ô Jorge, posso falar primeiro, que eu acabei empolgando. Olha, quando o casal chega com toda essa ambivalência de emoções, com toda essa loucura, eu vou te falar que a primeira coisa que eu falo, e às vezes quando preciso eu falo assim, olha, não é hora de tomar nenhuma decisão. Eu falo isso. Falo, olha, vocês podem tomar decisões que pode ser que vocês se arrependam daqui a pouco. Vamos conversar, vamos ver o que vai aparecer, vamos esperar essas emoções, né, assim, decantarem um pouco, vamos esperar as coisas se assentarem para a gente ver o que vai falar mais alto. Eu faço isso. Eu digo, olha, espera um pouco, não é hora ainda de tomar uma decisão, né? E é interessante, porque o casal acaba conseguindo se dar mais tempo para mastigar, né, o que quer que seja, né, para o lado que isso seguir, né? Ele se integre, né, Alane, para ele poder Exato. tomar a decisão. Exato, Não é que nem seja ficar separar, junto, né? Exato, mas que seja de uma forma mais madura, exatamente, com mais clareza, se é isso mesmo, para não se arrepender depois e acontecer talvez isso, assim, de não ter uma possibilidade de reparação, né, de não ter uma possibilidade de reencontro, né? Minha vez? Sua vez, Jorge. Bom, eu perguntaria ao casal se todos os problemas que eles estão enfrentando, se eles não poderiam resolver isso dentro do casamento, né? Por que tem que separar para resolver? E principalmente quando a gente vê que o casal se gosta, né? Aí, citando o poeta e cantor Jorge Versilo, que ele pergunta numa música, quem disse que a gente precisa perder um ao outro para se encontrar? Não é? É isso que eu perguntaria ao casal, exercendo a minha, vamos dizer, minha obrigação de tentar a reconciliação. Era isso. Boa. Perfeito. Maduro, né? Uma pergunta madura. Sim. Né? Às vezes dá certo, né? Oi? Às vezes dá certo. Dá, sim. O casal resolve refletir. Ana, eu queria te ouvir um pouco sobre a prática da terapia de casal, né? Assim, como que é... Eu fico pensando na questão da neutralidade, como que é esse manejo, né? Você não pode tomar um lado de um nem de outro, você tem que ficar naquele... Sim. Ô, Lucas, essas coisas interessantes, né? Eu até procurei, assim, para o workshop de sábado, eu procurei alguns capítulos que falassem especificamente da técnica, né? E, de fato, a técnica a gente acaba aprendendo nas supervisões, né? E nos atendimentos, porque não tem lugar que isso esteja escrito. Mas é exatamente isso. Por exemplo, não é dito que você tem que atender sempre o casal, que você não pode atender cada um separado. Mas o que acontece na prática é que no primeiro dia que você atende o casal, você já tem que deixar claro que você vai atender o casal. Então, se um fala assim, eu preciso ir conversar com você, não, eu atendo o casal. Você está atendendo o casal, que, de fato,
você pode até manter a sua neutralidade, o que é um exercício importante, mas nós estamos ali numa triangulação, né? Você saiu da relação de 2 e você foi para a relação a 3. Então, assim, as fantasias edipianas certamente vão surgir. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Seja ali com os dois, né, o casal ali na sua frente, seja, por exemplo, esses dias aconteceu num casal que eu estava atendendo, um deles teve que levar o filho no médico, aí foi um só. Isso acontece. Mas mas você vai trabalhar o casal, entende? Mesmo que seja um, você vai continuar trabalhando o casal. E eu falei dos aspectos intrapsíquicos, né, e interpsíquicos. Por mais que a gente perceba os aspectos intrapsíquicos, a gente não foca nos aspectos individuais de cada um, entende? Assim, às vezes a gente precisa pincelar, mas quando você pincela de um, você acaba falando alguma coisa do outro também, para não ficar parecendo que um é responsável pelo que está acontecendo ali na relação, né? Por exemplo, eu atendo um casal em que a moça, a mulher, a esposa, ela tem um funcionamento assim muito obsessivo, muito controlador. Assim, a ponto dela, olha, esse exemplo eu acho que diz tudo. E ela sabe que ela é assim, mas ela gosta de ser assim. Ela não sente que isso, ela não sofre com isso. Quem sofre é quem está em volta. Uma determinada situação aconteceu, parece que tem uma gaveta de balas, e aí ele comeu uma bala. E aí ela perguntou, quem comeu a bala? E aí ele fala assim, a bala estava lá há 6 meses. Assim, a bala estava lá 6 meses e de repente eu como a bala, porque inclusive ela ia vencer, e ela pergunta quem comeu a bala, tipo assim, você quer me enlouquecer? Aí ela fala assim, não, eu só quero saber. Não tem problema você comer, mas eu gosto de saber quem comeu. Então, assim, entende? Eu preciso dizer que esse funcionamento é excessivo, né? Esse controle, de fato, enlouquece o outro, mas eu não posso dizer isso só para ela, entende? Porque ele também tem uma série de componentes dele, né, que fazem ela sofrer, que também interferem na forma como o casal está funcionando. Então, eu não posso focar nesse aspecto dela, entende? Nesse funcionamento obsessivo dela, até porque isso não é uma questão para ela. Ela tem uma organização defensiva tão forte que ela não quer mudar isso, entende? Então, assim, é muito difícil. Então, aí eu falo um pouco aqui, aí eu falo um pouco ali, entendeu? Porque se você falar só de um lado, fica parecendo que você está do lado do outro, e aí, né, o vínculo fica abalado, né? Então, de fato, é um desafio, é muito bacana, assim, e até porque a gente aprende demais, né? Eu fiquei te ouvindo, mais uma dica, assim, pro pessoal. Apesar de, quando aparece terapia de casal nessa série, é muito mais o lado cômico, trágico, que é outra série da Netflix que é sensacional, chama Ozark. Essa série é muito boa. Tem um momento que eles fazem terapia de casal, só que o cara compra a terapeuta e a esposa também compra o terapeuta para ficar do lado dela, e o cara também compra para ficar do lado dele. Ela vai ganhando dinheiro. Assim, a série lembra muito Breaking Bad. Muito bem escrita, vale a pena também de dica para o pessoal assistir. E aí, Lucas, é muito legal. Como é que chama essa série? Eu vou anotar aqui. Ozark. Vou assistir. É tão bom pegar essas referências, né? Eu me lembro, assim, aí eu participei de umas supervisões pela FEPAL, de casal e família, aí uma supervisora comentou que ela vem de uma outra tradição, então ela atende o casal e depois ela atende individualmente a esposa, o marido, tipo assim, os companheiros separadamente, e depois ela volta a atender o casal. Aí, assim, ó, eu achei super estranho, né? Porque, de fato, ali naquela situação, você pode escutar coisas, segredos, que você vai ter que ficar com eles para você. Você não pode colocar para o casal. E isso é complicado numa terapia de casal pela questão dos vínculos e da confiança, né? E aí, depois eu levei isso para o curso que eu faço em São Paulo, né? E aí o pessoal, assim, isso é por isso que eu estou te falando, assim, como que é muito pessoal, né? Ela consegue administrar bem essa situação. E aí eu levei para uma supervisora em São Paulo, ela falou assim, olha, não consigo trabalhar assim. Mexe com questões edipianas. Exato. Muito e você é um barril de pólvora. Exato, eu acho complicadíssimo. E aí eu já escutei também, assim, uma vez eu questionei, assim, uma pessoa, uma colega que atendia o casal,
mas atendia também individualmente, um membro ou outro membro do casal. E aí eu perguntei isso, eu falei, nossa, mas será que não surgem fantasias? Como é que a pessoa faz? E aí a pessoa me comentou assim comigo, não, eu sei separar as coisas, para mim não tem problema. Eu sei separar a questão do casal, do atendimento individual. Não, eu não falei nada na época, isso tem muitos anos, mas hoje eu penso assim, bom, você pode separar, mas quem diz que o casal separa, né? Primeiro, eu não acho que a coisa seja assim, como Marília falou, é um barril de pólvora, né? E como é o John Steiner que fala, né? Assim, que nenhum complexo de Édipo fica completamente resolvido em ninguém, né? Isso não existe, isso é uma coisa ideal. Então, eu fico pensando que nem o terapeuta, né, pode dizer que ele separa, é uma onipotência nossa poder dizer isso, eu separo as coisas. Não, você não sabe o que vem pela frente, né? Você não sabe o que tem naqueles inconscientes, né? Então, eu acho complicado você atender o casal e um dos membros individualmente. Eu acho que isso gera muitas fantasias e atrapalha o trabalho com o casal. Gera uma sensação de... bom, entra triangulação e acho que é complicado. Uma terapia o barril de casal, explode, né, Marília? O barril explode. E eu acho que uma terapia de casal ela acaba levando a cada um, se não estiver, a procurar análise individual. Uhum. Na grande maioria das vezes, eu não trabalho com casal, mas assim, os clientes que eu já indiquei para análise de casal, o que acaba acontecendo, na maioria das vezes, dos casos que eu pude perceber, é que cada um acabou sendo encaminhado, o que não estava em análise acabou sendo encaminhado para análise. Né? Uhum. E a terapia de casal ficou mesmo como aquele lugar para o casal, né? Uhum. Mas tudo isso é tão importante, né? Abre tantas possibilidades. Exato, exato. É muito rico mesmo, Lucas, você está falando, é muito rico, assim, e as supervisões ajudam muito, né? Porque a gente de fato consegue ver ângulos, né? Ainda mais pensando na triangulação, a gente vê ângulos que nos ajudam a trazer outros sentidos, né? Outras vertentes, outras possibilidades, outras interpretações. Às vezes, como Marília falou, você acaba tocando em questões que de fato, né? Você consegue tocar emocionalmente, né? O cônjuge, né? E aí a pessoa consegue buscar ajuda, que é o ideal mesmo, né, Marília? Porque é claro que, né, nós estamos falando do casal, mas está pegando, né, as questões individuais, da história de vida de cada um, né? Mas é isso, assim, uma das questões da técnica é que a gente não fica fazendo interpretações individualizadas, né, sobre as questões intrapsíquicas de cada um. Né? Isso aí fica para análise individual. A gente pode até tocar, pincelar, dizer que isso pode estar interferindo, mas aí é a escolha de cada um aprofundar e buscar essa ajuda. Né? Nós temos aqui mais algumas colocações do Sérgio Vitor. Boa noite a todos, excelentes explanações, sempre enriquecedoras. Da Mariana Uchoa, muito boas colocações. Obrigada por disponibilizar um espaço tão rico e aberto. Um abraço para todos daqui de Recife. Que delícia! Olha que bacana! O legal do online é isso, né? Possibilitar esses encontros. Abraço nosso para Recife também, né? Também, que terrinha boa, com certeza. Como é que ela chama, Raquel? Mariana Uchoa. Mariana, obrigada, Mariana. Um abraço, viu? Um beijo. Viu? Obrigada por você estar aqui conosco. Acho interessantíssimo, né? E a Elidiane Dias falou o seguinte: boa noite, já havia assistido o filme. Quando vi que era ele, assisti novamente. Para mim, foi muito real o filme. Passei por um processo de divórcio muito semelhante há 4 anos. Agregou muito às falas de todos. Que bom, né? Que bom. Não tem jeito de sair ileso, né, Elidiane? Não tem jeito, né? Sempre será sofrido, né? Que bom muito para ambas as partes. Exato, para ambas as partes. E que bom que é até bacana assim, talvez ver depois, né? Quando a gente olha de fora, como aquele advogado lá fala, né? Quando o tempo passa e a gente olha, de fato, a gente pode de repente ver outros ângulos, né? Que na época a gente não conseguiu ver.
Nossa, sim, com certeza. E hoje foi tão bom, foi tão esclarecedor, porque acabou, para mim, né, quando o Jorge falou, você falou, vendo o que eu fiz de legal, de que foi certo, até o que pode, né, dar continuidade, o que não. Não, foi excelente. Que bom, que bom. Obrigada. Nós agradecemos sua presença, sua troca. Obrigada a gente? vocês. Dá para conversar muito, mas nós já estamos no nosso horário, né? Fica aí um gostinho de quero mais para os próximos cinemas, os canais também, né? Assim que a comissão tiver definido a programação, né? Junto com o Instituto da Sociedade, a gente deve começar as divulgações para o ano que vem, né? E esperamos vocês conosco também. Fica desde já o convite, né, Lucas?